Galera, nós voltamos aí com um comentário de Gotham. Eu sei que só fiz 2 vídeos comentando a segunda temporada, mas acabou que não deu pra mim continuar assistindo os episódios, repetindo os episódios, porque como eu já falei, eu já tinha terminado de assistir a temporada toda. Mas é aquele negócio, sabe quando você não fica com o que aconteceu no episódio fresco na mente? Pois bem, então eu voltei a assistir a parte de Gotham, principalmente porque ela já vai retornar aí a continuidade da segunda temporada. Então, sem mais delongas, vamos ao comentário. Canal do Gordo! É isso mesmo, galera. Nós vamos falar aí do terceiro episódio de Gotham. E um episódio que a gente teve aí, digamos, o ponto ápice do Coringa. Por mais que muitas pessoas não considerem o Jerome como o Coringa, eu considero que ele é a essência principal do Coringa. Mesmo que futuramente a gente veja um outro personagem se tornando o Coringa, principalmente aquele menininho que num momento do vídeo estava rindo demais. Ele pode se tornar o Coringa, por que não? Mas mesmo assim, o Jerome foi a essência do personagem e eu curti demais. Eu acho que foi uma das melhores interpretações de um vilão do Coringa, assim, que ainda não era conhecido como Coringa, se é que vocês me entendem. Porém, vamos lá, vamos aos detalhes principais. O episódio, ele foi muito interessante. O Tio Galavante mostrou um pouco da história dele, falando o propósito dele fazer tudo aquilo, libertando os prisioneiros do Arkham e tentando tomar a cidade. Basicamente, a família dele ajudou a criar a cidade. Porém, eles não têm reconhecimento nenhum em Gotham. Não tem um beco, nem um buraco que tenha o nome deles. Então talvez isso ali seja um pouco da revolta do personagem e do que motiva o personagem a querer dominar ali a cidade de Gotham. Ok, nesse ponto eu achei muito interessante. Vimos também que o Jerome, de certa forma, faz com que o pai dele seja considerado culpado por ele sair da prisão. Mas nesse ponto aí, eu achei interessante a previsão que o pai dele fala, lá falando que ele vai ser, digamos, e em baixo calão ele vai ser o que mais tem de ruim no mundo. Muitas pessoas vão acordar chorando à noite devido lembrar dele. Então talvez isso ali seja o significado do porquê eu acredito que um dia ele possa voltar na série. Sim, pra mim, no meu ponto de vista, ele ainda não morreu, apesar dele ter tomado uma facada no pescoço. Não sei se vai ter um outro personagem que vai, digamos assim, ser como se fosse o Jerônimo ali, evoluir ao ponto de se tornar o Jerome, ou se tornar o Coringa. Mas a gente sabe que pode ter uma evolução nesse tipo. Por isso que eu falei, aquele momento que a criança tá assistindo lá e os pais estão brigando e ele rindo pra caramba, lembra muito, aquela briga ali entre os pais, lembra muito aquele detalhe principal que o Coringa sempre fala, minha mãe e tal, sorri e tal, aquela coisa toda. Então eu achei muito interessante essa pegada. Pode ser que não seja nada do que eu estou falando? Pode, mas eu ainda acredito muito que nós não vimos o último dia do Coringa. Principalmente que nos quadrinhos e nos filmes ele aparece, ele não morre assim de cara. Então a gente pode imaginar que vai ter mais histórias aí que possa surgir o personagem. No outro ponto, a gente vê o Jim Gordon lá bem revoltado em questão do que o Jerome matou a chefe dele, e aquilo fez com que ele ficasse revoltado e ele mostrou um pouco do seu lado obscuro. E nesse ponto dele mostrar o lado obscuro, ele está tentando evitar ir até o Pinguim novamente, porque como a gente sabe, ele ajudou o Pinguim em um pequeno detalhe de uma cobrança de dívida, como a gente já tinha visto nos outros episódios, e de repente o cara que ele foi cobrar a dívida acabou morrendo, mas mesmo assim ele conseguiu o cargo de polícia de novo. Então a gente vê esse detalhe que ele está tentando evitar esse contato com o Coringa. E para muitas pessoas que achavam que no filme, por exemplo, o comissário Gordon era uma pessoa íntegra, que nunca tinha se envolvido com determinadas coisas, a série Gotham mostra isso de uma forma bem diferente. Que quando se está em Gotham, ele tinha que ser
parte criminoso também, ou conivente com determinadas coisas, para que ele pudesse ali, de certa forma, digamos, resolver as coisas. Ou seja, você precisa estar do lado negro para acabar com o lado negro, algo do tipo. Mas eu curti bastante. E a gente viu ali mais uma vez a Selena, que é a mulher gato, ela lá na festa roubando as pessoas. Vimos um certo querer de relacionamento do Bruce com ela, mas ela meio que, tipo, dá uma esnobada nele assim e tal. E isso deixa ele chateado, querendo ir embora. Naquele momento, se ele tivesse indo embora, não teria acontecido o problema que aconteceu. Mas enfim, ele não foi embora, o Jerome começou a atuar lá como se fosse o mágico da vez e acabou fazendo o show de mágica lá, tipo, meio que serrando o Bruce ao meio, que eu vou ser sincero, eu particularmente ainda tenho curiosidade de saber como eles conseguem fazer o truque de serrar ao meio. Sério, eu tenho muita curiosidade disso, porque, cara, não dá pra ver uma caixa embaixo, como que ele vai acomodar as pernas e tal. É estranho, é curioso e num tanto quanto estranho. Mas enfim, voltando ao assunto da série, eu achei bem interessante essa questão do episódio, eu achei muito foda a interpretação e Deus também achou, ó. Esse trovão significa que eu também achei foda. Não, na verdade significa que vai chover daqui a pouco. Mas enfim, vamos continuando aí. E nesse detalhe do episódio, aonde que o Jerome mostra lá, atua, começa a dar suas gargalhadas, a gente percebe realmente o quanto o personagem tem aquela questão clássica da insanidade e ao mesmo tempo ele é insano e coerente. Então é muito doido isso. Eu curti muito a interpretação dele. E eu acho que realmente o episódio foi muito foda. No final das contas, o Theo Galavante sai como herói, matando o Jerome, apesar que não era o que ele tinha combinado com o Jerome. Mas ele acaba matando o Jerome, agradecendo pela participação dele e tal, aquela coisa toda. E depois ele sai como o herói que salvou o Bruce Wayne, o herói que salvou o Gotham de um cara que saiu matando todo mundo, tendo em vista que ele saiu na mídia mostrando que assassinou quase todo mundo do lado da polícia e depois ele sai lá ameaçando as outras pessoas e matou o vice-prefeito. Então nesse ponto a gente percebe ali que o plano do Theo Galavante seria exatamente esse, ele se passar por um herói. A Bárbara conseguiu fugir e nisso o episódio meio que termina aí com o Theo Galavante sendo o herói que todos queriam e no caso o Ralph Bullock foi lá e deu tipo, entre aspas, uma ameaçada no Pinguim. E eu até curti. E assim, essa segunda temporada a gente pode perceber a ascensão do Pinguim, mas de certo modo ele ainda não é o dono de Gotham City. Então a gente pode esperar muitas coisas por vir na série. E eu curti muito esse episódio. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse terceiro episódio de Gotham? Sério, coloca aí nos comentários a sua opinião e se você ainda não assiste Gotham, eu aconselho que vale a pena assistir, mesmo que a gente não vê o Batman em Gotham. A série, ela conta um pouco da história de Gotham City e de como Bruce Wayne pode se tornar o Batman. Ele não conta como ele vai se tornar ou por que ele vai se tornar, ou nem sabemos se ele vai se tornar na série, mas ela tem uma pegada muito foda e a questão da apresentação dos vilões é muito, tipo, envolvente. Eu curti muito Gotham e eu aconselho vocês a assistir. Então, coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. Tchau!